Olá, sejam bem-vindos. Este é o Comente Podcast, o teu Comente que trata sobre empreendedorismo, finanças, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. Aqui é o momento de você ouvir e fazer suas anotações e se desenvolver. E nós estamos aqui hoje empenhados em um propósito, né, Gui? Certamente. Bem-vindo de volta, meus amigos. Hoje o nosso papel aqui é trazer clareza para um assunto que é muito importante. A gente consegue identificar isso em diversos setores, seja na esfera profissional ou na vida pessoal. Vamos falar sobre inteligência emocional. É isso aí, inteligência emocional. Nós somos seres pensantes, emocionais, nós temos volição, desejos, e a questão do autoconhecimento é um dos desafios mais gigantescos, né? Quando a gente fala do crescimento intelectual, do desenvolvimento pessoal das pessoas, da sociedade em si, né, das comunidades, de um país, de um povo, de uma tribo, de línguas. Porque quanto mais um povo ele está fortalecido nas suas raízes culturais, essas raízes culturais, elas se mostram, né, por um conjunto de preceitos, né, de diretrizes, de valores. Essa sociedade, ela tem, vamos dizer assim, maior capacidade, né, de se organizar, e ela sendo organizada, tudo ao seu redor se torna mais próspero. E a prosperidade, ela traz tudo que é bonito, né, ela traz tudo que é mais ostentoso, ela traz tudo que é mais harmônico. Então, a gente poderia sim, já nesse pano de fundo, Gui, atribuir que uma crise de desinteligência emocional, ela gera confusão, ela gera um cenário bagunçado, ela gera prejuízo, desconforto, né? E tantas outras coisas, certo? Sim, sim. Hoje a gente vê esse tema muito em referência, né? Então todo mundo comenta bastante, não é algo novo, né? Pode ter certeza que nossos avós passaram por esse processo, alguns sim, outros não, e aqui a gente não tá para julgar, mas hoje atualmente, né, vamos dizer assim, é um tema que está sendo bem abordado, né? É verdade. E a gente vê que é necessário, todo mundo vai passar por esse processo um dia, né? Eu acho que é algo que a gente não consegue fugir. Eu digo muito que o que trouxe a gente a um determinado processo ou nível não vai ser a mesma coisa que leva a gente pro próximo nível, e aí a gente acaba sofrendo essa transformação e, consequentemente, nessa jornada você tem a sua evolução, o seu desenvolvimento pessoal. Então você passa por um processo que acaba desenvolvendo a sua inteligência emocional. A gente vê muito isso no trabalho, a gente vê isso nas nossas relações como um amigo, relações em cônjuge, né? Relacionamentos e muito mais. Você acredita que aquela pessoa que mais precisa é aquela pessoa que menos procura, busca? Não, talvez não necessariamente. É conflituoso, né? É bem conflituosa. Porque a pessoa que está buscando... Fala para mim um pouco dessa raiz da busca. A pessoa que, quando eu digo a pessoa que mais precisa, é aquela pessoa que a gente comentou um pouco antes de fazer esse podcast, que hoje a gente consegue perceber que algumas pessoas não têm, né, esse equilíbrio, essa inteligência emocional, e algumas delas são resistentes a querer se desenvolver. Perfeito. Então, a minha pergunta era no sentido de se essas pessoas que mais precisam, e aí eu coloco o meu olhar de análise, né, são aquelas que são mais resistentes ao processo. Entendi. Agora para mim ficou bem claro. Quanto a essa resistência ao processo, eu acho que ela não caberia a essa análise. Porque ninguém que está disposto, quando vê claramente o que é bom, se exime ou se bloqueia para não acessar o que é bom, né? Se eu falar para você, Gui, abre essa geladeira e nessa geladeira vai ter aquele pudim maravilhoso que você gosta, que é o teu doce preferido, e tá autorizado você fazer isso. Será que você não faria? Você faria, sim, né?
Porque tá muito claro, primeiro a informação veio, a autorização foi dada, o acesso tá ali. Então, quando o acesso existe para a pessoa, já faz sentido aquilo, uma realidade, já começou a formar-se uma realidade, tudo flui para essa construção. Eu comecei falando aqui, nesse pano de fundo, né, dos povos, tribos, cultura, né, uma cultura bem desenvolvida, bem regimentada, ela parte de uma sociedade emocionalmente saudável, uma sociedade que está com o emocional saudável, lógico que vai ter sim pessoas, né, com problemas, ela tem mais educação. Eu vou às vezes para cidade do interior e às vezes você está caminhando nas ruas, alguém para ali no meio do caminho e oferece para te dar uma carona, tá indo para a cidade, e você vê que você até assusta, porque São Paulo, cidade grande, se alguém te der bom dia, você acha que vai ser assaltado, né? Porque a gente já tem um estereótipo de comportamento que a nossa inteligência, ela já decifra sempre para um lado ruim as situações. E aí, a gente, nesse tema que nós estamos trazendo aqui, sobre inteligência emocional, essa vai ser a base motriz de construção, de estrutura de uma sociedade. O Brasil é ainda um país de terceiro mundo. Nós temos diversos problemas estruturais de educação. E a educação mal aplicada desde a tenra idade, ela vai impactar numa adolescência, numa juventude e numa fase adulta de uma doença, de uma patologia mental, que hoje nós vemos tantos nomes, né? TDAH, ansiedade, depressão, burnout, tem tantos nomes, né? Uma terminologia vasta que 10 anos atrás a gente não ouvia falar disso. Isso é a resultante de uma crise existencial. Primeiro, quando a gente fala de inteligência emocional, você que está nos ouvindo, nós não somos psicólogos, especialistas nisso, nós estamos falando do alto do nosso conhecimento, partindo do pressuposto que nós estamos numa esteira, né, de desenvolvimento contínuo, e a gente está compartilhando a nossa visão, entendendo que isso pode colaborar com o teu crescimento. Então, se tiver algum psicólogo, alguém especialista em terapia, fique tranquilo, nós não queremos assumir um papel aqui de falar verdades absolutas, não. Isso é uma discussão, né, no mundo das ideias. Talvez, vamos tomar aqui de Platão. Platão, ele dizia que existia dois mundos, Gui: o mundo das ideias e o mundo sensível. O mundo das ideias é um mundo perfeito, é um mundo onde a inteligência emocional, ela parte do princípio que tudo que você põe a mão se constrói, evolui, progride, tem alegria, tem satisfação, contentamento. O mundo sensível é esse mundo já de dor, é um mundo difícil, é um mundo nebuloso, é um mundo onde tem falha, entendeu? Então ele falava muito disso. E aí ele traz também lá, né? É uma história que a gente fala que é o mito da caverna, onde havia sempre vamos dizer assim, uma curiosidade daquele habitante da caverna de nunca sair da caverna. Por quê? Por conta dos medos. Eu acho que isso vai responder bem o que você perguntou. Aqueles habitantes do mito da caverna, eles olhavam para aquela fenda e viam aquela luz, e eles tinham medo e viviam a vida toda dentro daquela caverna. A partir do momento que um resolve romper e falou, né? Será que é a morte? O que é que tem lá? Lá é o mundo sensível ou o mundo das ideias? Vamos invadir isso aí, vamos ver o que tem. A partir do momento que ele vai, ele vê um mundo, ele vê um horizonte, ele volta para tirar todo mundo de lá. Eu acho que a gente tem um papel de tentar trazer das sombras, né? Uma busca que eu acredito que ela vai ser contínua do autoconhecimento, né? Você até perguntou para mim anteriormente se eu já fiz terapia, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que o autoconhecimento, ele é indispensável para o progresso pessoal e isso vai impactar no seu entorno. Sim, com certeza ajuda você ter um melhor entendimento também e uma visão mais de empatia com o próximo também. Você comentou algo que os problemas e as dificuldades, né, acabam estruturando para uma inteligência emocional. Então eu acho que eu acredito muito nisso, sim. Eu acho que em todas as dificuldades você acaba evoluindo no processo e isso acaba te ajudando. Lógico, desde que você aprenda com isso e não use esse problema ou essa ação como vitimismo, né? Então, em vez de você usar esse problema, essa ação negativa que aconteceu com você para você se paralisar e você
conseguir enxergar de uma forma diferente, e aí eu não tô falando para você ser 100% otimista, mas apesar do que você passou, você ter uma ação para conseguir caminhar para frente, né? Eu vejo isso como um grande processo de uma inteligência emocional. Sim, sim. É bom a gente frisar, assim, a inteligência emocional ela é um conceito que é crucial para a nossa vida pessoal, profissional em geral. Ela envolve a capacidade de reconhecer, entender e gerenciar as nossas próprias emoções, bem como de a gente reconhecer e influenciar também as emoções de todos que estão ao nosso redor. E aí a gente tem um aspecto importante da inteligência emocional, que é a forma que a gente lidar, ou acho que nós lidamos com o vitimismo e a autorresponsabilidade. A gente falou disso, a gente foi lá no café e a gente estava falando sobre autorresponsabilidade. Então, vamos tentar explorar, Gui, um pouco como esses conceitos se conectam e como podemos cultivar, de forma mais abrangente a inteligência emocional quando a gente olha para o vitimismo, que hoje faz parte da realidade de uma grande massa, e da falta de autorresponsabilidade, Aí eu só vou fazer a abertura aqui para você trazer a sua visão. Você também tem atuado muito no desenvolvimento de várias pessoas, empresários, E a gente vai falar desses pontos. Mas aí nós vamos tratar inicialmente a inteligência emocional e o vitimismo, Se o vitimismo é a tendência de se ver como vítima das circunstâncias, quando você atribui a culpa dos seus problemas e desafios a fatores externos, no caso, as outras pessoas, essa mentalidade, ela pode surgir, de diversas fontes, mas a origem dela, ela parte de você, incluindo o quê? Suas experiências passadas, frustrações, ou até mesmo padrões culturais. Como que você vê essa relação no teu meio sobre o vitimismo e a inteligência emocional? Eu vejo que o vitimismo nada mais é que você se paralisar diante de um fato, de um acontecimento. E aí a gente pode entrar um pouco no detalhe que existem diversos porquês disso, Então você tem a estrutura que foi montada para aquela pessoa. Então, desde pequeno, ela precisava de atenção, ela se via de uma forma de receber atenção de terceiros, passando por algum processo de dificuldade, e aí ela acaba trazendo essa repetição para quando mais adulta, Tem aquela pessoa que, por medo de quebrar a expectativa de terceiro, ela já apresenta uma dor dela para que, se ela for fazer algum tipo de evento, vou dar um exemplo, vamos correr 5 km. A pessoa fala, vamos correr sim, eu topo, mas lembra que eu tive uma fratura no joelho, então eu tenho uma determinada limitação. Então ela utiliza como daquela ação, daquele acidente, como uma forma de, não espera muito de mim, tá? Eu vou dar o meu melhor, mas aí eu vejo que tá relacionado a ela não ter autoconfiança suficiente disso. Então existem diversas formas e estruturas de vitimismo, Então, e aí a inteligência emocional tá você enxergar todo esse processo que você passou, e aí a gente não tá tentando quantificar a sua dor, todo mundo tem o seu processo, todo mundo vai passar por dificuldade, você não é único, Olhar no apesar de ter acontecido isso comigo, eu consegui agir de tal forma. E isso fez com que você fosse a pessoa que você é hoje. Então você precisou passar por aquele processo. Sim. Entende? Então você sim foi vítima, só que você não está vítima. Entende? E o vitimismo vai sempre te colocar nessa posição de estar. E eu enxergo que quando você consegue olhar de uma outra ótica, você está aplicando e você está no processo de desenvolvimento pessoal e maturação da inteligência emocional. Exato. Eu gosto muito de ouvir o Elton Euler, ele também é um especialista nessa área acho que da psicanálise, se eu não me engano ele é psicólogo também, ou é psicólogo e psicanálise, alguma coisa assim. Ele fala muito sobre essa questão do vitimismo, levando para o lado relacionado à chantagem emocional. Então a pessoa ela se coloca como vítima, mas aí ela fala assim, Gui, é o seguinte, eu preciso de 10 mil reais. Você lembra que eu te ajudei lá no passado? Eu ajudei você na sua mudança, carreguei peso, acordei 7 horas da manhã, fiquei com você até 17. Agora eu preciso de 10 mil. É de nada, hein? Então, você não tem como me dar 10 mil reais? Tipo assim, eu vou usar de uma situação emocional lá de trás pra te manipular, porque eu tô me colocando de vítima e condicionando você numa obrigação de fazer alguma coisa por mim. Cara, eu ouvindo ele falar, já vi vários cenários, assim. As pessoas, se elas não tiver a inteligência emocional pra entender os próprios comportamentos, é fato que todos nós temos um viés de manipulação. Mas se você não tiver
esse autoconhecimento de entender que você está ultrapassando os limites e faltando com respeito, primeiramente, com você, porque você está depreciando a sua própria imagem. Sim. Então, esses são questões que tem que se levar muito a sério. Eu vou dizer assim com toda certeza, esse é o maior desafio que eu enfrento hoje na minha trajetória de autoconhecimento, que é trabalhar inteligência emocional para enfrentar todas as adversidades de pessoas falsas, pessoas que querem fazer o mal para você, de pessoas que falam de você, de picuinhas, de infantilidades de pessoas que deveriam ter maturidade. Então, eu trabalho isso comigo. E a minha reação mediante a todos esses comportamentos que eu não aprovo. Porque, às vezes, eu estou inserido num ambiente, Gui, que eu falo assim, como falta tanta inteligência emocional na tomada de decisão dessas pessoas, na forma que elas fofocam. Nossa, que mal que nós vivemos hoje dentro das grandes empresas e pequenas também, principalmente familiares, com a picuinha, sabe? Pequenas conversas que viram boatos, que degrinem a imagem de outras pessoas. Você tem que trabalhar aqui tudo dentro do emocional para você não perder o teu equilíbrio, você não perder a tua razão. Então eu vejo muito além. E aí nós temos que olhar para esses pontos do vitimismo, que ele afeta diretamente a inteligência emocional. Por quê? Primeiro, ele gera um bloqueio do crescimento pessoal. Segundo, ele começa a te fazer focar só nas questões externas e não na interna, que é em você mesmo. E aí, tratando para o pessoal, né, desse crescimento pessoal, quando nos colocamos na posição de vítima, frequentemente nós evitamos o quê? A autoanálise e a reflexão sobre o que realmente está sob o nosso controle. Isso sim pode impedir o nosso crescimento pessoal e o desenvolvimento emocional. Aí a gente vai estar dentro daquele círculo que não é virtuoso, é um círculo destrutivo. E aí você vai fazer o quê? Adquirir patologias, né, que hoje muitas pessoas têm e usam também isso como muleta. Não fala assim comigo porque eu tive burnout. Não me trata assim porque eu tive depressão. E as pessoas começam a ter muletas dentro das suas relações para justificar desvios de comportamento. Aí se torna um ciclo vicioso, né? Então, a partir de uma dor, em vez dela enxergar de uma outra forma, né? Apesar de, ela acaba entrando no processo de vitimismo e aí acaba adquirindo uma outra doença, mesmo processo de vitimismo, e acaba não saindo disso, né? Eu queria só puxar um gancho que eu acredito muito que todos nós passamos por um processo aqui de evolução pessoal e espiritual, né? E me arrisco a dizer que grande parte desse processo espiritual está relacionado a superações das nossas dificuldades, né? E aí, quando eu trago isso, fica a reflexão que talvez seja essa dor que você precisava passar, que você está se apegando, né, utilizando como muleta, que você deveria usar como trampolim. Apesar de tal fatalidade ou doença, eu superei e me transformei numa pessoa melhor. Essa questão da superação, né, a gente já falou em outros momentos sobre pessoas que perdem um ente querido, que não consegue superar o luto e está constantemente revivendo esse luto. A pessoa que perde o emprego, ela acaba entrando ali, não chegou nem cumprir o aviso, ela já está num estado de desespero, pensando nas contas do dia seguinte. Então, um mal, né, o Pablo Marçal fala muito de um problema que está muito inserido nas pessoas, né, que é um mal que acomete as pessoas, que é estar presa ao passado e estar inquieta com o futuro, e a pessoa não vive o presente. Então, quando você se desloca da tua realidade emocional para tentar reviver passado ou para querer projetar o futuro de uma forma desinteligente, você vai somatizar uma crise emocional em você. Eu vejo muitas pessoas. Toda semana ela tá a missa de não sei quantos dias da morte do avô, sei lá. Tô dando um exemplo, né? Pra ser pejorativo, talvez, com alguém que tá passando por isso. Não é pejorativo. É algo que você precisa enfrentar. Se você não ouvir verdades e não estiver disposto a vencer isso, você vai continuar nesse ciclo de sofrimento. Você vai estar toda semana chorando. Se você não entender que o fato de você ter perdido o emprego não é o teu fim, é um meio de repente você se tornar um empreendedor, de você começar um novo curso, de você se ressignificar, é isso que você tem que entender. E aí, o ponto central aqui pra gente fechar essa questão também do vitimismo e depois entrar na autorresponsabilidade, que eu vejo assim, tudo isso vai desembocar numa grande crise, na crise interpessoal. Por quê? Nós somos seres relacionais. Quando você não está bem, né, com a sua inteligência emocional, você está inserido num cenário de vitimismo, as tuas relações, elas vão ser, sim, deterioradas. Você vai ter rupturas. Como que você vê
que nas suas relações, né, de mentoria, aplicando os teus métodos, o grande desafio para superar essa relação de interpessoal, quando existe o fator vamos dizer assim, falta de inteligência emocional e o vitimismo? Acho que a maior resposta está em fazer perguntas. Então, você citou o Pablo aqui e ele fala muito sobre isso, né? Às vezes, as pessoas elas estão tão paralisadas em determinados assuntos ou processos que uma pergunta já traz clareza do próximo passo que ela deveria fazer, né? E às vezes, quando não tem essa clareza, você ainda dá um empurrãozinho, dá um chacoalho e fala, meu amigo, você tem certeza que você não tem que olhar para esse lado? Porque é aquilo, tem pessoas que olham muito pro que falta, quer dizer, não pro que farta, né? E aí ela se paralisa. Em vez de olhar de uma outra ótica, e aí eu não quero ser repetitivo, e ver que ela tem responsabilidade, ela tem autorresponsabilidade sobre a vida dela, né? Sobre o futuro dela, mas para isso ela tem que agir no presente, não só ficar vivendo o passado e olhar pro futuro. Existe um presente e eu falo até com meu irmão muito sobre isso, e quando você disse para as pessoas ouvirem com bons ouvidos, a gente fala muito sobre o café com açúcar e café sem açúcar, e aqui eu já disse isso pro pessoal, para ouvir com bons ouvidos, ouvir com amor tudo que a gente passa aqui, porque tem momentos que você vai servir o café sem açúcar, que é a mensagem que a pessoa não quer ouvir, mas ela precisa ouvir, e tem aquele momento que você vai servir o café com açúcar, que é a mensagem mais suave, entende? Então, olhando para essa relação, eu acho que fazer perguntas, e quando não fazer perguntas, retornar a pergunta da pessoa para ela. Então, você tá querendo me dizer que por conta disso você não fez isso? Pra quê? Pra trazer a reflexão e congruência na resposta. Pra que consiga dar uma clareada. Perfeito. Ótima definição. Eu vejo da mesma forma. A gente pode falar também agora um pouco de autorresponsabilidade, que ela está muito inserida dentro do contexto, né, da inteligência emocional. Autorresponsabilidade é uma capacidade do quê? De assumir a responsabilidade pelas nossas ações, que vai envolver o quê? Tanto emoções ali ou escolhas. Em vez de a gente culpar o mundo ou as outras pessoas, a gente toma consciência de que nós somos os agentes ativos da nossa vida. Eu vejo, é igual a questão da liderança dentro das empresas. Se você tem um departamento que está em conflito ali de relacionamentos, a responsabilidade é do líder. Se existe uma ruptura na capacidade, né, de respeitar o processo de qualidade do departamento, a culpa é do líder. O líder tem que exercer um papel direto de responsabilidade do resultado. Se você é responsável pela equipe de venda e o seu time não é consistente, não bate meta, a culpa não é do time, a culpa é do líder. As pessoas precisam ter essa autorresponsabilidade. E a grande liderança da empresa, né, os diretores da empresa, precisam entender isso. Por quê? Todo time operacional vai refletir essa imagem, essa prática da liderança. Porque o verdadeiro líder, ele vai sentar do lado, ele vai mostrar o processo, ele vai ser o facilitador de toda a engrenagem. Então, eu vejo que a autorresponsabilidade, estou pegando, lógico, um exemplo empresarial, que é o cenário que eu estou bem inserido aí no dia a dia, mas ela vale para tudo. Né? Ela vale pro resultado que você é, porque o que a gente não tem é pela autorresponsabilidade das conexões que não temos ou pela falta de conhecimento. Bem, né? Quando você me perguntou sobre a sessão, eu já trouxe esse tema da autorresponsabilidade, porque é impossível você não falar de autorresponsabilidade quando a pessoa já está inserida no processo de coaching. Por quê? Porque ela entende que ela é responsável por isso. Então ela vai sair, toda a sessão ela vai sair com uma ação, porque ela tem a autorresponsabilidade daquele objetivo dela, né? E isso a gente coloca na vida. Se você tá acima do peso e você quer perder peso, você é autorresponsável por isso. Você foi responsável por comer demais e praticar menos exercício, né? E aí, lógico, tem toda a questão de doença, que a gente não vai entrar no ponto, mas ela tem essa autorresponsabilidade, essa responsabilidade de ter chegado naquele peso. Logo, ela tem responsabilidade de fazer o peso. Mas o problema é que existe um romantismo sobre várias coisas que deveriam ser combatidas. Quando a gente fala da questão da escassez, é um mal que, na verdade, poucas pessoas entendem o conceito da escassez, como também da obesidade. Eu vejo quem bate muito nisso é o Guto Galamba, né? O Guto, ele bate forte,
Porque assim, você vê muito, eu tava vendo ontem ainda, uma pessoa fazendo uma publicação romantizando a obesidade, né? É possível ser gordinha e ser bonita. Mas a questão não é essa. O mérito não tá na beleza. Não é questão da estética da pessoa. Ali tem que ser uma autorresponsabilidade de entender que algo não está certo. Porque fisicamente o corpo não é para isso, para essa sobrecarga, vamos dizer assim. Eu não vou entrar em questões aqui de fisiologia, não é esse o propósito. A gente está falando só da autorresponsabilidade. Que aí eu pego às vezes de uma forma de eu deixar de ser uma pessoa empoderada para eu ser uma pessoa que está só deixando de ter autorresponsabilidade. E aí eu faço o quê? Eu pego e terceirizo isso, ou eu maqueio a minha, vamos dizer assim, o meu conceito, a minha conclusão em torno daquilo, e a gente está usando esse exemplo da escassez ou da obesidade em si. Então, se a gente olhar, Gui, que eu quero trazer aqui, dentro dessa questão da autorresponsabilidade, a gente precisa falar do empoderamento pessoal, porque ao assumir essa responsabilidade das ações, das reações, de como a gente reage, a gente ganha um maior senso de controle e empoderamento, porque isso tudo vai permitir que a gente faça as mudanças significativas, proativas no nosso dia a dia. Porque sabe aquela coisa assim que você já prevê e você fala assim, olha, meu comportamento vai ser assim porque eu sei que vai acontecer isso. Você consegue prever? É diferente daquele exemplo que a gente deu da pessoa na cozinha, que poderia ter feito uma coisa para de repente acelerar o processo dela ali na cozinha, ela não fez, e depois alguém chegou e falou, faz dessa forma, ou falar assim, por que você está espremendo laranja com as mãos se você pode usar o processador? Será que essa capacidade de ser proativo não está pelo empoderamento da pessoa, por ela ter autorresponsabilidade? Não, eu acho que está diretamente relacionado, só que é o que você comentou, né? Tem muita gente que vai querer achar o contrário e é importante eliminar o ruído, porque se todo momento a gente olhar para a opinião de terceiros e isso não tiver diretamente relacionado com o nosso objetivo, a gente vai se distrair e todo dia nós estamos sendo a prova ou passando a prova de uma distração. Então tem que tomar cuidado, você tem que entender que se você quer um relacionamento bom, você é autorresponsável por isso, você tem responsabilidade, pode ser que esse relacionamento vai acontecer se você der o primeiro passo. Se você quer um ambiente de trabalho bom, você é responsável por esse ambiente de trabalho bom. Dê o primeiro passo que as coisas vão acontecer, entende? Em vez de você estar presente numa fofoca e compartilhar disso, que aí o exemplo do ruído, se contaminar pelo ruído, não, faça diferente. Dê o primeiro passo para melhorar o seu ambiente de trabalho. Se você quer melhorar numa atividade física, num processo de emagrecimento ou de fortalecimento do músculo e tudo mais, dê o primeiro passo, entende? Seja responsável e tome cuidado com os ruídos, porque tem muita gente que vai tirar você do seu foco, entende? E é de forma indireta, intencional. Não que a pessoa faça isso por maldade, sabe? É a crença dela, eu entendo que é a crença dela, as dores dela, que ela joga sobre você. Sim. E aí eu já tô trazendo isso, visualizando a mensagem que você comentou da pessoa que falou, mas ser gordo é ser bonito. E o foco não é bonito, a gente tá falando de saúde, né? Mas é o quê? É a dor da pessoa, é o processo dela, a crença dela sobre aquele assunto, né? Exatamente. E acaba gerando ruído. Sim, o que nós temos que levar em conta também é que todo esse processo de inteligência emocional, ele é uma construção, né? Você precisa amadurecer. E isso vai muito do teu círculo. A gente já falou de ambiência em outros momentos. Você tem que entender que a ambiência vai ser um fator muito importante. Igual, andar com alguém que se queixa o tempo todo e que reclama, a gente usa muito a questão do queixume, né? Pessoa o tempo todo reclamona, não agradece por nada. Aí você pergunta, tá bem? Não tá nada bem. E a pessoa sempre só tem coisa negativa, né? Tá sol, tá reclamando, se tá chovendo, tá reclamando. Exato, então exercer gratidão, e assim, ninguém é perfeito. Vocês nunca têm um dia mal, vocês não reclamam. Não, nós não somos perfeitos, nós erramos. Mas você tem que sempre se policiar e fazer uma autorreflexão de correções que você tem que fazer no teu comportamento e se associar no teu dia a dia a pessoas que estejam mais, vamos dizer assim, ajustadas emocionalmente para que você evolua.
A gente trouxe várias problemáticas aqui, trouxemos já algumas visões nossas, né, de como você, de repente, melhorar essa questão do vitimismo e autorresponsabilidade dentro do assunto da inteligência emocional. E nós vamos agora correr essa última parte para trazer, vamos dizer assim, dentro das nossas formas de ver, como desenvolver a autorresponsabilidade e como evitar o vitimismo, né? Vamos trazer agora no âmbito das soluções. A autoobservação e a reflexão, elas são comportamentos, né? Autoobservação e reflexão são comportamentos que você praticando ali, Gui, para entender as suas emoções. Por que eu tenho essa emoção? Por que eu fiquei assim? Por que eu estou tendo essa reação? Pergunte-se regularmente o que está ali sob o seu controle e como você pode mudar uma abordagem. E às vezes uma boa amizade, você vai poder também aferir como que você está fazendo. Já teve situações de eu estar numa reunião que eu fiz uma autoavaliação depois, eu não faltei com respeito, eu agi dentro das entrelinhas, só que eu fui ali julgado, né, por uma visão que eu fui muito agressivo, que eu fui muito áspero. Como que eu posso olhar para isso e tentar entender como que essa pessoa que participava fez a leitura de que eu estava sendo daquela forma? Faz sentido? Eu tenho que realmente mudar? Ou foi um preconceito? Então, fazer isso demonstra maturidade, né? A gente tem que se questionar. Então, eu não acho que eu errei até hoje, mas eu vou mudar alguma coisinha aqui, porque pode ser que tá soando. Às vezes eu tenho a voz mais grossa, mais entonada, e só de falar assim já parece que eu tô agredindo, e não é isso, né? Sim, sim. E analisar também se outras pessoas têm a mesma análise, né? Então, não sei em que momento foi essa reunião, mas pode ser, é aquilo, onde há fumaça, fogo, né? Então, se isso aconteceu, outra pessoa vai comentar com você também, em algum momento. E aí você, lógico, tá aberto, né, a receber a informação e fazer a sua própria análise. Sim. O que eu levo em conta, Gui, quando a gente olha, né, nossas relações interpessoais, quando as pessoas têm um preconceito, né, algo pré-definido sobre você, qualquer ruído e situação se torna um combustível para uma crítica, né? Então você tem que ter inteligência emocional, maturidade para interpretar. Eu tenho que evoluir alguma coisa, tenho que corrigir algum comportamento, sim ou não, ajustar, porque senão também você vai viver preso à visão e o desejo dos outros. E aí você perde a sua originalidade, né? Você perde tudo isso. Outro fator aqui importante para você desenvolver essa autorresponsabilidade e evitar o vitimismo é você reconhecer e ter uma aceitação. Reconhecer como? Quando está caindo numa armadilha de vitimismo, você logo já, eu tô cometendo agora. Então você está analisando a sua fala. E aí você aceita a responsabilidade pelas suas ações e decisões, já um ponto primário para você mudar a sua mentalidade. Concorda? Concordo plenamente. E quando você me trouxe essa informação, eu já fui uns 3 anos atrás, que em um momento eu ouvi a seguinte frase: tá, você passou por isso, mas daqui 5 anos você ainda vai continuar passando por isso ou você já vai estar em um outro momento? Aí eu parei e refleti e falei, não, eu vou estar em um outro momento. Daí a resposta foi, então você está passando por essa dor. Não se preocupa. Exato. É só uma experiência. Exato. Então, fazer essa reflexão, que é a nossa pergunta-chave para todos os nossos convidados, né? Como você se vê daqui 5 anos, também serve e cabe para esses momentos que você acaba entrando num processo ou num estado de vitimismo. Perfeito. Boa visão. Interessante. Sobre essa questão de você não ter autorresponsabilidade e entender essa questão da reação, de como você vai reagir. Eu estava pensando num cenário que a gente tem estatístico de feminicídio, de violência à mulher e tudo mais, né? Quantas pessoas se permitem viver num ciclo de violência? E aí eu trato da violência no aspecto verbal e no físico também, né? E eu acho que o verbal é até pior, porque hoje no mundo corporativo você tem o assédio, né? O assédio partindo de uma forma agressiva de ser tratado, que desencadeia ali
distúrbios também psicológicos, você se sente ali inferiorizado, você sente uma pressão sobremaneira e você deixa de ser produtivo. Então, quando você também faz essa leitura, entendendo que você está sendo agredido, você precisa ter uma reação imediata. Esse cenário não pode se repetir. Porque quando você escuta, né, dentro de uma situação de entrevista, a mulher que ficou 5 anos sendo violentada pelo marido e se permitiu, é porque, primeiro, ela não tinha a própria visão de consciência e reação necessária que ela tinha que ter imediatamente. É lógico, ela poderia fazer um teatro e um jogo no primeiro momento que ela foi agredida, ela poderia, para não tornar aquilo ainda pior, mas no primeiro momento sair de cena ou denunciar o ofensor. Aí entra um ponto maior, acho que de dor, que é o medo, né? O medo acaba paralisando, ela acaba entrando nesse ciclo, e aí a gente vê que tá conectado à questão de inteligência emocional também, né? Porque não precisaria chegar nesse momento, né? Das duas partes, para gerar essa agressão, seja ela verbal ou física, mas aí a gente acaba partindo para uma dor muito maior que muitas pessoas acabam, por medo de não querer ficar sozinho, ou acaba acreditando que vai mudar o homem, ou acreditando que vai mudar a mulher, porque acontece no inverso também, não em proporções iguais, mas acontece, e aí fica nesse ciclo, né? Sim. Que é muito ruim. Você vê, a gente volta para a inteligência emocional, né? Porque o medo, ele não é só pelo desconhecido, é por algo que te prende emocionalmente no passado ou no futuro. E esse medo, ele predispõe muito mais pela falta de autoconhecimento. Porque quando você sabe das suas capacidades e tudo mais, você não vai se limitar a se submeter a uma agressão verbal contínua, de não ter paz, de não se sentir verdadeiro, de não conseguir ser você mesmo na presença de quem quer que seja. Então é aquela pessoa que está no relacionamento e já não consegue ser ela, porque a outra pessoa está sempre roubando a cena e falando assim, olha, eu não quero você assim, e aí você perde de ser autêntico. Então o medo também é um processo que vai estar ligado totalmente a inteligência emocional. A gente fala de tudo isso aqui, é lógico que a gente pega da nossa prateleira de conhecimento. Eu fiz faculdade de teologia, pela Faculdade de São Paulo eu fiz teologia, e a gente teve sociologia, antropologia, né? Dentro da teologia você tem várias cadeiras ali de estudo, também em outros cursos que eu fiz. Eu entrei muito pro lado da filosofia e sociologia, onde discute muito a questão das ideias, né? E tudo isso nos dá vamos dizer assim, uma bagagem para poder discutir esses assuntos. Mas eu quero ratificar que nós não falamos do alto de uma experiência profissional, porque nós não somos profissional da saúde no sentido, né, da saúde psicológica ou da terapia, mas que tudo isso aqui seja avaliado por você que está ouvindo. Que você consiga fazer a tua reflexão e, de repente, procurar uma ajuda clínica, né? De um profissional. Que daqui você consiga tirar um insight, escute toda essa nossa experiência. Às vezes há alguma palavra, algum termo que fez você ir para uma reflexão e falar assim, nossa, por algum momento eu percebi que eu estou passando por isso. Ou que eu poderia ter agido de determinada forma, entende? A intenção é compartilhar experiências, gerar insights, reflexões e, lógico, deixar a vida de todos um pouco mais leve, né? Então, o meu problema pode ser o seu, o problema do Marconi pode ser o seu, o seu problema também pode ser nosso, e então por isso que é importante fazer essa troca, né, de experiência. Exatamente. É isso aí, vamos caminhar pro final aqui, eu quero fazer só as minhas conclusões dentro desse assunto, olhando que a inteligência emocional, ela é essencial para quê? Para nossa capacidade de navegar pelas complexidades aí da vida, né, com equilíbrio, com sabedoria, superando o vitimismo, né, adotando autorresponsabilidade, porque são passos fundamentais para a gente melhorar a questão da inteligência emocional, e fazendo assim, não apenas assumindo o controle da nossa vida, mas também abrindo portas, né, para um crescimento pessoal mais profundo, com relações mais saudáveis, né, com um clima, um ambiente familiar e também profissional mais harmônico, né? Porque aí você vai cultivando as habilidades, vai transformando todas essas abordagens aí para um desafio e ajudando você mesmo a viver
de uma forma mais plena e satisfatória. Eu acho que esse é o propósito, esse é o meu desafio pessoal, estou compartilhando aqui com vocês, conseguir aprimorar essa capacidade social minha, de inteligência, e eu vou passar a palavra aqui, já deixo o agradecimento a todos vocês que estão nos ouvindo, compartilhando, deixando aqui o seu curtir, aqui o seu comentário para nós, é muito significante isso, é isso que nos dá combustível para continuar. E as palavras finais aí, o nosso companheiro Guilherme. Bom, pessoal, só complementando o que o meu querido e amigo Marconi comentou, todo mundo passa por um desafio, então ele tem um desafio dele, eu tenho o meu, você tem o seu, e todos têm uma dor. É importante você sempre fazer uma reflexão se o que você está passando é um estado, ou fazer a reflexão se daqui 5 anos você ainda vai estar passando por isso, ou se não, era só um processo mesmo, e entender que você é responsável por essa mudança. Então sim, todos irão passar por dificuldades, porque existe um processo de evolução espiritual e pessoal, que todos, sem exceção, vão passar. Olhar com outra ótica, na forma do apesar de eu estou onde cheguei, né? No caso, isso vai te ajudar a não paralisar e continuar caminhando para que você chegue no seu objetivo desejado e consiga concluir a sua jornada da melhor forma possível. Se esse podcast, se esse nosso tema aqui fez sentido para você, eu peço para você compartilhar com um amigo, joga no grupo da família. Sou muito grato por todos os comentários, pelas mensagens de carinho. Pode ter certeza que a gente tá olhando aqui com um olhar atencioso para todas as mensagens. E é isso, pessoal. Continua compartilhando. Espero ter ajudado, contribuído. Até logo. Fica com Deus. Até mais.